Quando você paga para alguém fazer os seus bordados, você depende do tempo da pessoa, você depende da dedicação da pessoa, você depende da qualidade da pessoa. E isso tudo é risco. Quando você faz tudo, então é você, é no seu tempo, é do seu jeito. Se você gosta de coisas muito detalhadas, então é você quem vai fazer toda essa condução. E aí você não fica na dependência de terceiros. Quando você depende de terceiros, aí você não tem velocidade. E a gente vai fazer uma matriz do zero, tá? Vai pegar essa imagem e a gente vai criar parte por parte desse desenho, transformando ele numa matriz perfeita para ser colocada, para ser levada para a máquina para bordar em qualquer peça. Então, eu vou aqui iniciar a matriz pela parte marrom escuro, que é a parte que mais aparece aqui no meu desenho. Então, venho aqui, ó, circulando, redesenhando, porque quando a gente cria uma matriz, a gente redesenha a arte que o cliente ele manda para a gente. Então, aqui a gente vai, ó, redesenhando, contornando todo o desenho. Aqui a gente vai fazer, eu tô fazendo toda a parte mais escura, tá? Fazendo sobreposição, porque isso, nas aulas do curso da gente, a gente mostra o porquê, mostra as falhas de não fazer essa sobreposição. Então, aqui a gente vai redesenhar todo esse ursinho, a parte marrom escura, que é a parte que eu quero fazer agora, é a parte que mais tem, que predomina aqui nesse meu desenho. Então, vou finalizar aqui até gerar os pontos. Olha aqui, tá vendo? Ele gerou os pontos, eu já vou mudar a cor para o marrom. E lembra da live anterior que eu mostrei para vocês a angulação, início e final? Então aqui, já que a gente está criando a matriz do zero, a gente já vai fazer as alterações. Mudei a angulação, mudei início e final desse objeto. Por que eu mudo o início e final quando eu mudo a angulação? Para poder a máquina ela ter um sentido certo. Se ela inicia em um ponto, ela tem que finalizar no final do desenho e não parar na metade para vir para o final e se encontrar novamente, para não acontecer aquele erro de excesso de tecido. Então, venho aqui, mudo a angulação, mudei início e final, certo? Finalizei aqui a parte marrom escura. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que for marronzinho claro, que é aquele begezinho. Então, venho aqui fazendo tudo que é marrom claro, tá? Vou contornando, ó, gerei o ponto, vou fazer o outro lado. Vocês estão conseguindo acompanhar? Digita aqui, sim e não. Ó, gerei aqui os pontos das orelhas. Já vou mudar a cor para poder ficar mais parecido com o desenho. Então, vou vir aqui. Cadê? Vou colocar essa cor. Ó, já mudei aqui a cor das orelhas do urso. E agora eu vou fazer o quê? Já fiz as orelhas, vou fazer aqui o focinho do urso. Então, tudo que for marronzinho claro, eu vou fazer agora. Porque quando a gente está criando a matriz, a gente tem que se atentar na organização das cores, tá? Para poder minimizar o trabalho que a máquina vai levar para fazer esse bordado na peça. Para ela não ficar tendo muita troca de linha. E se por acaso a máquina de vocês for de apenas uma agulha, que é aquelas que a gente só consegue colocar uma linha na máquina, a gente não precisar ficar trocando a linha de instante em instante. A gente organizando as cores assim, primeiro fiz tudo marrom escuro, agora estou fazendo tudo que for marrom claro. Deixa só essa ambulância passar. Pronto. Então, tudo que é marrom claro, depois tudo que for de outra cor, a gente organizando assim por cor, a gente não precisa ficar trocando os cones de linha na máquina várias vezes. A gente só vai trocar quando realmente for necessário. Então, aqui, estou fazendo tudo que for, tudo que é marronzinho claro, tá? Vou aqui, ó, vou mudar a cor da barriga dele, para ficar também marronzinho claro. E já vou também, agora, mudar as angulações e início e final de cada objeto, porque sempre a gente tem que fazer essas alterações, tá? Todos os objetos que a gente for criando, a gente tem que modificar, seja ele a angulação,
finalização ou início e final, para poder o bordado ele seguir um caminho certinho, para ele não ficar com aquele excesso de tecido e não ficar mostrando, se misturando uma cor com a outra, porque a gente fez aqui primeiro o marrom claro, o marrom escuro. Então, se eu colocar todos os objetos que são marrom claro com a mesma angulação do marrom escuro, na hora que for bordar, vai misturar uma cor na outra. Então, todos os objetos a gente vai ter que ir modificando a angulação, início e final, certo? Então, fiz aqui o marrom escuro e o marrom claro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer logo as bochechinhas, que são rosa. Então, venho aqui e vou fazer logo as duas bochechas. Faço uma de um lado, faço a outra do outro lado, certo? Fiz aqui as duas bochechas, olha só, já gerou os pontos. Já vou mudar as cores desses objetos. Mudei as cores, o que é que eu vou fazer agora? Vou mudar o início e o final, caso precise. Então, eu vou vir aqui, ó, para dar uma olhada nos dois objetos. Ó, o início tá de um lado, o final tá do outro. Então, não precisa mudar. Então, aqui, a gente já fez tudo que é marrom escuro, tudo que é o begezinho claro. Depois, veio o rosa. Então, a gente tá seguindo uma sequência, para depois a gente não precisar ficar trocando a linha diversas vezes na máquina, caso a máquina de vocês seja de uma agulha só. Então, fiz aqui o rosa escuro, que são as bochechas, e agora eu vou fazer tudo que for preto. Isso inclui todo o contorno do desenho, a sobrancelha do urso, o olho e o nariz dele. Então, eu vou vir aqui fazendo todo o contorno desse urso, tá? Então, venho aqui, ó, criando o contorno, desenhando, redesenhando, seguindo todo o desenho que eu já criei, porque a gente já criou aqui o urso no modo grosso, né? Agora a gente vai passar para os detalhes do urso. Então aqui a gente, ó, tá criando agora todo o contorno. Então cria aqui o contorno da orelha, vem aqui agora para o rosto dele, fazendo todo o contorno do rosto, seguindo aqui por essa linha preta que tá no desenho. Olha aqui, tá vendo? Aproveitando que eu já tô no rosto, eu já vou criar aqui a parte dos olhos, a sobrancelha. Então, venho aqui, ó, já criando o olho e a sobrancelha. Vou fazer agora o outro lado. A gente duplica, já que os olhos e a sobrancelha são peças, são objetos iguais, então a gente pode duplicar. Então vem aqui, ó, duplicou a sobrancelha e o olho, espelha para o outro lado. Venho aqui fazendo agora a parte do focinho do urso. Olha aqui, fiz a boca. Vou fazer agora o nariz. Feito o nariz, que também é preto, a gente volta para o corpo dele. Então, eu vou vir aqui fazendo todo o contorno agora do corpo dele. Então, começo aqui pelo braço, termino um braço, venho aqui, ó, para a parte da barriguinha dele. Então, o contorno a gente vai ter que fazer parte por parte, tá? A gente não consegue fazer ele em um único contorno. Como esse contorno aqui, ele tem um contorno com espessura, a gente tem que ir criando por parte. Então, criou aqui, ó, essa parte aqui da barriguinha dele com o pé dele. Agora, a gente vem aqui para essa parte de baixo e já consigo até fazer essa outra parte, esse outro pezinho do urso. Finalizei aqui esse contorno. Volto aqui agora para a barriga dele e finalizo o contorno com o outro bracinho dele. Finalizo. Olha aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor de todos esses objetos. Então, eu seleciono todos os objetos que estão em azul, que foi o que eu tinha criado, e já mudo para preto. Depois que eu fizer tudo que for preto, que aqui no caso foi todo o contorno de detalhamento, de finalização, porque é bom a gente fazer contorno? Porque quando a gente faz um bordado que ele não tem contorno, ele fica como se o bordado ele tivesse inacabado. Ele não está completo, porque ele não tem um contorno para
para dar o acabamento nesse bordado. Deu para entender? A gente sempre faz um contorno, nem que seja um contorno simples, que não precise de espessura, um contorno fino, por exemplo, só para finalizar, para dar o acabamento a esse bordado. Então, aqui a gente fez todo o contorno, porque esse contorno aqui, ele é muito importante, não só para finalização, mas para o detalhamento do urso. Se eu não tivesse colocado esse contorno aqui, ia ficar só um chapado marrom, ninguém ia entender o que era braço, onde era barriga, ninguém ia entender nada desse urso. Então, esse contorno aqui, além de ser um contorno para dar o acabamento final na matriz e posteriormente no bordado, quando ele for para a máquina, ele também é um contorno para detalhamento dele, para poder deixar ele separar o que é a orelha, separar o que é braço, separar o que é a pata dele. Então, aqui a gente faz todo o contorno, botei aqui tudo preto e agora a gente vai finalizar com as bolinhas brancas do olho dele e do nariz. Então, vou vir aqui, ó, vou fazer as bolinhas brancas, tanto do olho como do nariz. Vou duplicar aqui o dos olhos e já vou mudar as cores também. Já vou colocar aqui branco. Olha só, tá vendo? Aqui a gente já tem a matriz do urso feito. A gente já criou a matriz do urso. Toda essa matriz a gente já poderia levar, inclusive, para a máquina para bordar, porque notem que ele já segue uma sequência de cores organizada. Olha aqui, começa com marrom escuro, depois vem com begezinho claro, depois vem com rosa escuro, depois o preto, depois o branco. Então, se a gente tiver uma máquina que ela pega só uma agulha, a gente só vai precisar trocar o cone de linha da nossa máquina quando for fazer essas trocas de cores. Apenas 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando a gente não sabe fazer essa organização de sequência de cores, deixar as cores tudo juntinhas, a gente troca muito mais vezes. Poderia começar com marrom, depois bege claro, aí ia para o rosa, depois voltava para o bege claro, e assim a gente ia demorar com esse bordado na máquina muito mais tempo. Além de diminuir o trabalho da gente na troca de linhas na máquina, com essa organização aqui de cores, a máquina também ela vai levar menos tempo para concluir esse bordado. Então, por isso é muito importante, na hora de criação de uma matriz, a gente já pensar na sequência de cor que a matriz ela vai ter na hora de bordar, tá certo? Então, aqui, ó, a gente já fez uma sequência de cor que a gente já pode levar para a máquina. A gente já, na hora que criou todos os objetos dessa matriz, nós já mudamos todas as angulações, início e final do objeto. Então, isso é muito importante para evitar aquelas falhas, tá? Então, aqui a gente já poderia levar para a máquina.